Esse mês eu bati um recorde. Eu acho que eu nunca li tanto na minha vida, nem na época da pandemia. Como eu li contos, HQ e livro inteiro, eu vou separar categorias. Mês 10. Vamos começar com os contos. Por causa da Ellie Hazelwood, eu fiquei sabendo de uma série de contos de Halloween. Todos em inglês, por enquanto não tem tradução. São muito bons. Não tem nenhuma relação de um com o outro. A única coisa em comum é o tema do Halloween, que vai ser todos romances, todos no Halloween, e cada um com uma espécie diferente, com uma pegada diferente e com uma autora diferente. A primeira foi Ellie Hazelwood, Hot for Slayer, que é um romance entre uma vampira e um cara que caça vampiros. Só que ele perde a memória enquanto salva ela. Ele era pra estar caçando ela, mas aí ele salva ela de um outro vampiro. E aí ele perde a memória e ela fica, meu Deus, o que eu faço agora? E aí ela ajuda ele, mas sem contar que ela é vampira, sem contar que ele caça vampiros, sem contar quem ele é. Mesmo sabendo que ele é, ela fica ali escondendo e ajudando ele. É muito legal, tem essa proximidade forçada, tem também a questão do uma cama só, porque ela não tem cama, e aí ele fica, onde é que eu vou dormir? Onde é que você vai dormir? A gente vai dormir no sofá. Aí ela fica... Eu gostei bastante. No início eu fiquei meio... por causa dos nomes, que tinham uns nomes assim diferentes. E pra ler em inglês é um pouquinho chato quando tem muita palavra diferente. Mas eu acabei gostando. Dei 4 estrelas. E como todas as protagonistas da Ellie Hazelwood precisa ter um traço nerd, essa aqui gosta de Sudoku. Eu não sei como é que pronuncia corretamente. Mas eu também amo Sudoku. E aí eu me conectei com a nerdice dela. Passando para o próximo conto, que também é dessa mesma série. Esse é Fallen. Só que se eu der muita informação desse, eu sinto que eu vou dar spoiler. Mas pela capa, você já pega uma ideia assim. Os dois se encontram numa festa de Halloween. E aí tem assim uma conexão, sabe? Eu acho que foi meio ego ferido, digamos assim. Porque o cara, ele tem um poder assim de atrair pessoas, de manipular pessoas. E ele percebe que esse poder dele não influencia essa menina. E ele fica intrigado com essa menina. O que é que meu poder não tá funcionando com ela? E aí eles têm umas coisinhas assim, aí eles começam a conversar, e aí eles começam a se entender por que isso tá acontecendo. Esse aqui eu acho que eu gostei mais do que o da Ellie Hazelwood, o que me impressionou. Então eu dei 3 estrelas, mas eu favoritei. Terceiro conto, também dessa série de Halloween. Esse aqui traz um casal em que a moça é uma jornalista e o cara é um tatuador amaldiçoado. Ela tá querendo procurar uma história de Halloween, mas ela não acredita nessas coisas. Mas ela vai atrás dele pra procurar uma história de Halloween pra oferecer no Halloween. Chegando lá, ela encontra com um cara mal-humorado, que só quer que ela vá embora, que não foi com a cara dela, e ela fica ali insistindo, até que ela descobre que essas coisas que estão falando dele não são exatamente mentira. Que realmente tem uma coisa estranha ali, e que essa coisa estranha também está atrás dela nesse momento. E eles ficam fugindo e tentando entender como solucionar essa questão com a maldição dele, que agora envolve ela também. Esse eu senti que ele focou mais na questão paranormal do que no desenvolvimento do romance e da questão de ser no Halloween. Os outros eu senti mais uma vibe de tipo, a gente tá na festinha do Halloween. Esse eu não senti tanto, eu senti mais uma coisa paranormal. Mas é legalzinho, só não foi muito com o meu tipo, então eu dei 2 estrelas. Mas é legalzinho também. Agora passando para os 2 últimos contos, que eu não sabia muito identificar se era conto ou não, se era um conto ou romance, porque tem 120, 150 páginas, então é um pouquinho longo. Só que pela definição de conto, eu acho que são contos. Eu achei essa série, é uma trilogia de romance com lobisomem. E o único romance com lobisomem que eu li e gostei foi da Ellie Hazelwood, porque eu não gosto muito dessa coisa de vampiro, de romance. Eu só gostei por causa da Ellie Hazelwood. Mas eu decidi dar uma chance, por causa do nome. O nome é The Bookish Girl's Guide to Mating with a Werewolf. Vou deixar escrito. Mas é basicamente o diário de uma garota bookstã, uma garota que lê, para dar matching com um lobisomem. Eu amei, eu amei. E a proposta é... Ela é uma leitora, passou a noite inteira lendo livro de lobisomem, de romance, tá? Romance de lobisomem, pra de manhã ter a brilhante ideia de... Aqui tem boatos de que tem lobisomens, então eu vou procurar um.
Então ela vai pro mercado, na área da cidade que tem lobisomens, e começa a procurar homens insanamente altos e musculosos que podem ser lobisomens. E ela fica lá, né, nessa noia. Até que ela tá parada lá e um cara fala: licença, eu quero pegar aqui. E aí pergunta alguma coisa sobre parceiro. Aí ela fica: parceiro? Parceiro é coisa de lobisomem. E ela fica olhando assim pra ele, mas não dá muita atenção. Até que ela dá de cara com ele de novo. E aí entra em processo de matching. Quando o lobisomem encontra o seu parceiro e ele entra nesse estado de começar a parceria, de começar o processo de parceria. E para dar continuidade nesse processo de parceria, eles precisam ficar juntos. Ela não pode ficar separada dele e ele vira instantaneamente um lobisomem. Então ela fica ali sem conhecer aquele homem como um... Não é um lobisomem uma criatura meio lobo, meio homem. É um lobo. Ele se transforma em lobo e ela fica ali sem entender como lidar com aquela situação. Ela é uma professora de inglês que precisa trabalhar, que não sabe como aquilo aconteceu, que nem estava acreditando direito que aquilo era real, mesmo tendo procurado. É isso, uma leitora que acaba encontrando a fantasia que ela estava procurando. É muito bom. Eu gostei muito, eu não estava esperando que eu ia gostar tanto. Eu dei 4 estrelas. Gostei muito mesmo. Eu acho que essa estrela que ficou faltando no final é pelo absurdo que é tudo. Mas, mesmo assim, é um absurdo que você fica muito intrigada. Não é um absurdo que você fica: ai, que vergonha alheia. Não é um absurdo que você acha engraçado. E aí o segundo, que é a continuação desse, a continuação, porque é no mesmo universo, se acontece depois dessa história, mas é com outro casal. Já pega um gancho do que acontece no final do primeiro, pra dar o início ao outro casal. E esse só muda uma coisa: agora a garota não é uma bookstam, ela é uma artsy girl, ela é uma garota das artes. Essa é professora de artes e ela era amiga da outra menina, a principal do primeiro, que era professora de inglês. Só que, nesse caso, ela já sabia do mundo dos lobisomens. E ela, por acaso, era uma também, só que ninguém sabia. Era um segredo que ela guardava. E aí a gente entra num processo de entender a situação dela, como isso aconteceu, o porquê que ela não queria um novo parceiro, mas acaba acontecendo, ela acaba encontrando. Nesse caso é ela que tá iniciando o processo, não é ele. Então ela vira lobisomem e ele fica ali: meu Deus, porque ele já tinha sido rejeitado e é uma coisa muito dolorosa pro lobisomem. E ele fica extremamente com medo de acabar afastando ela, de acabar fazendo alguma coisa que magoasse ela, porque ele sabe que aconteceu alguma coisa pra ela ter sido rejeitada. Porque pra ela virar lobisomem, primeiro ela teve que ter sido rejeitada. Então ele fica ali com muito medo e tentando agradar ela, enquanto ela fica ali só no formato de lobisomem, no formato de lobo, pensando: nossa, ele até que é gentil, ele não é como outro cara, ele tá tentando me agradar. Ela fica ali percebendo as qualidades dele. Eu gostei bastante desse. Acho que eu gostei tanto quanto o outro, que eu achei que seria impossível. E esse eu dei 3,5. Agora vamos para os quadrinhos. Eu ainda estou lendo a série do Nightwing, até que eu gostei tanto que eu colei na minha parede, eu preciso de um pôster. Eu ainda não terminei a série, no início eu tava muito uma atrás da outra, só que agora eu dei uma parada, acho que foi porque eu queria dar mais atenção às coisas de Halloween. Aí as duas que eu li o volume 5 e o volume 6. O volume 5 eu não gostei tanto, não gostei muito da pegada, eu acho que foi pra uma coisa muito abrangente, com assuntos muito que eu não tava muito conectada, mas eu gostei mesmo assim. Eu dei 2 estrelas. Mas não é ruim, só não foi muito... Não conectou tanto, sabe? Mas pra compensar, o volume 6 eu amei. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Nesse tem uma participação muito significativa do Batman. Eu adorei isso, porque por mais que eu não goste do Batman e dessa vibe sombria dele, ele tava falando do Dick. Dick é o Nightwing, o Asa Noturna. E foi muito fofo a história, o motivo dele estar compartilhando tudo isso, o que ele pensava, a forma que ele via o Dick. E a história do Dick com o menino, ele ajuda um menino lá que passa por uma situação parecida com a dele, que ele perdeu os pais quando era muito pequeno. Então eu achei muito fofo, muito, sabe, muito de aquecer o coração. E também tem alguns flashbacks, que eu adoro ver os flashbacks
Então acho que foi por isso que eu favoritei, principalmente porque tem os flashbacks e tem essa visão do Batman sobre o Dick, e tem o Dick ajudando o menininho que passa por uma situação parecida, então foi muito, sabe, eu adorei. Agora vamos para os livros. Em primeiro lugar, um que tá todo mundo falando sobre, e que eu tava evitando de ler porque eu vi que tinha muito gatilho, e tem alguns gatilhos que pegam mais que outros pra mim. Então eu tava tentando largar pra lá, mesmo que tava todo mundo falando. E eu também tenho uma coisinha que se tá todo mundo falando, eu perco a vontade de ler. Não sei porquê. Mas aí eu vi uns edits que me deram vontade e eu pensei, vou tentar. E aí eu li Bad 13, o primeiro apenas, que é uma série, né, Boys of Tommen. E aí tem 2 de cada casal. Os 2 primeiros são sobre a Shannon e o Johnny. Os gatilhos que tem nesse livro, por mais que sejam fortes, não são os que me pegam tanto, não são os que eu tenho muita dificuldade de ler. Então foi por isso que eu iniciei. A Shannon, gente, ela, coitada, a bichinha só sofre. Parece fanfic em que a menina tá sempre em apuros e o cara que tá lá pra ajudar ela, só que é uma fanfic muito bem escrita. Eu acho que essa é a maior diferença entre uma fanfic e um livro. Como há o desenvolvimento, e o desenvolvimento é muito bom. O enredo é muito bom, o desenvolvimento é muito bom, os personagens são muito bons. Tanto que o cara, o interesse romântico, o Johnny, ele é incrível. Mas o meu favorito é o melhor amigo dele, o Gypsy. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Não, ele é engraçado, mas eu acho ele fofo. A Shannon, tem muita gente que fala que ela é pick me girl, porque fala que, ai, sou muito pequenininha e tá sempre em apuros. Só que, gente, tem todo um contexto. Eu acho que é isso que diferencia. Tipo, ela não tá tirando isso do nada. Ela não fica, ai, eu tenho 1,50 de altura, como eu sou baixinha. Não, ela tem dificuldade de desenvolvimento por conta dos traumas dela. Ela não come direito, porque a família dela tem dificuldade financeira. A menina é realmente acabadinha por causa do histórico, por causa do background dela. Não é uma coisa, ai, tirei do nada, ai, como eu sou coitada. Não, não é isso. Então eu acho essa coisa de, ai, ela é pick me girl muito... Mas depois eu falo mais dessa série, porque senão eu vou ficar aqui falando até... A questão é, desenvolvimento muito bom. Eu comecei a ler o segundo, mas eu dei um tempinho, porque eu tenho uma amiga no TikTok que tá lendo também, e eu tô esperando ela pra gente ler junto. E surtar junto, porque tinha uma coisa no início que eu queria muito falar com alguém, e não tinha como falar pra ela sem dar spoiler. Então eu dei um tempinho, e também porque é um pouquinho pesado, sabe? Então, acho bom dar uma equilibrada. Dito isso, 5 estrelas e favoritado. Depois eu vou trazer um vídeo falando sobre todos os livros, eu só preciso ler todos primeiro, né? Eu tô no início do segundo, aí depois ainda tem mais 2, 4, eu acho que tem 4. 2 do irmão dela, que é o 6, depois tem um do 10 e um do 7. Agora vamos para livros físicos, porque eu tenho vários livros aqui que eu não queria ler, mas que eu tenho que começar a ler eles, então me obriguei. E um que eu não achei que eu ia gostar, acabei adorando. Um que eu achei que ia gostar e odiei. Um que eu achei que eu ia odiar e amei. Vamos começar por esse aqui, que é a Academia dos Casos Arquivados. Por que eu achei que eu ia odiar? Eu ganhei de presente do meu irmão. E meu irmão tem 13... Meu irmão tem 14 anos. Daí eu já fiquei... acho que pode ser juvenil. Provavelmente é juvenil. E eu não queria muito ler coisa juvenil. Daí... eu vi que era mistério e suspense. Aí eu fiquei mais assim ainda, porque eu nunca li mistério e suspense. Só que, gente, é muito bom, é muito bom. Aí no início eu fiquei, ai, um adolescente, não quero ler sobre adolescente. Só que aí eu continuei. Aí depois eu fiquei, triângulo amoroso? Eu não suporto triângulo amoroso, não suporto mesmo. Só que aqui o triângulo amoroso é bem fraquinho, também o romance não é tão o foco. Tipo, tem uma parte ali na história, mas não é tão foco. E o mistério, gente, por mais que, sei lá, é o primeiro que eu li, então eu imagino que não seja assim tão mistério. Mas eu amei, eu amei. Eu não sou de ler rápido, esse mês que foi uma exceção, mas eu li isso aqui em 2 dias. Teve um dia que eu sentei e eu acho que eu li metade dele, inteiro. De vez. Eu não faço isso. E
É isso, 5 estrelas, eu amei, 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 amei. Agora vamos para o que eu achei que ia amar e odiei. Por que que eu achei que eu ia amar? Um clássico curtinho, que as pessoas falam que é fácil de ler, que te faz pensar, te faz refletir. E eu pensei, nossa, deve ser muito bom. Eu acho que esse livro aqui foi inspiração de 500 Dias com Ela. Sabe, que tem a Summer e tem o Tom e que todo mundo fica nesse debate de quem estava errado. Que no meu ver, os dois estavam errados, cada um à sua forma. E é o que acontece aqui. Só que acontece, você tá na cabeça do sonhador, que é o protagonista, que acaba se apaixonando por ela, mesmo ela dizendo, não se apaixone por mim. E aí o que acontece? Eu não vou dizer que é legal estar na cabeça de um homem solitário que coloca todas as expectativas dele numa mulher. E uma mulher que falou, não se apaixone por mim. Tipo, ela foi clara desde o início e aí você se apaixona por ela. E depois fica sofrendo porque não se casou com a mulher que você conheceu há 2 dias atrás. Desculpa, eu não tenho empatia por homem que faz isso. Então, isso acabou me afastando. Foi o ranço do homem mesmo. O ranço de homens no geral, eu acho. Mas o livro é bom. Se você gosta, assim, de estar na cabeça de um homem e ver como é um sofrimento de um homem coitado, tá aqui. Eu achei que ia ter um pouquinho mais de reflexões. Achei que seria um pouco mais profundo, porque as pessoas me passaram uma propaganda tão desse livro. Mas não é. Se você tá procurando uma coisa bem simples pra ler, assim, dos clássicos, é simples, você não vai ter dificuldade nenhuma. É só a questão da fala, que às vezes é um pouco diferente, por ser uma época diferente. Mas não tem nada difícil aqui. É isso. Eu indico que você leia, pelo menos pra você saber, pra você ter repertório. Curtinho, tem 87 páginas a história em si. Agora vamos para o último livro do ano, que eu também gostei, mas não gostei tanto quanto o primeiro, que é o segundo de Casos Arquivados. É a série Os Naturais, né? Vamos falar daqui a série Os Naturais, que são 4 livros. Aí eu li o primeiro e amei, o segundo eu gostei, não amei. Por que acontece? No primeiro, eu já tinha no meio uma noção de tipo, então eu acho que isso que tá acontecendo, eu acho que a suspeita pode ser essa ou essa, por mais que tivesse algumas coisas que mudassem o meu direcionamento de pensamento, eu tinha uma noçãozinha do que eu achava. No segundo, eu fiquei completamente perdida e não exatamente de uma forma que eu gostei. Eu não gostei tanto, também não gostei tanto do desfecho que teve na questão do romance. Não é ruim, mas ao mesmo tempo eu achei que foi um pouco sem graça, foi de acordo com que tudo que estava acontecendo ali, com o decorrer da história, eu achei que quebrou um pouco a tensão que estava construindo e não de uma forma legal. Eu achei que foi uma forma meio xoxa. Foi isso. Eu não gostei muito da forma xoxa e também não gostei muito do desfecho do mistério. Quer dizer, eu gostei. Teve uma parte que eu gostei, mas eu não gostei de ter ficado tão perdida em relação aos suspeitos. Mas o meu irmão falou que de todos os 4 livros, o segundo é realmente o mais chato, que ele acha que na verdade é algo opcional, que não faz diferença nenhuma entre os 4 livros. Eu não sei se isso é verdade. Às vezes meu irmão tem umas opiniões meio polêmicas. Ele já falou mal da Ellie Hazelwood, então eu não levo muito a sério tudo que ele fala. É isso, essas foram as minhas leituras do mês. Por mais que a maioria tenha sido coisas curtas, coisas rápidas, foi realmente um recorde pra mim. Principalmente porque foi em semana de prova. Semana não, mês de prova. Então eu tô realmente muito impressionada com a quantidade de coisas que eu li. Eu só não li o terceiro livro do negócio dos lobisomens porque não lançou. Esse é o surto que eu tenho aqui pra deixar pra vocês. Eu li aquele negócio, tipo, 1 em cada dia. 100 e tantas páginas em um dia. Isso não é normal pra mim, tá? Eu não conseguia ler nem 50 páginas num dia. Eu li o negócio inteiro no dia. No dia seguinte eu já li o outro. E aí quando eu fui ler o terceiro, isso de madrugada, eu entrei lá pra adicionar no meu Kindle Limited. Tá tudo disponível no Kindle Limited. E aí quando eu vi, data de lançamento dia tal. Essa é a indignação que eu vou deixar aqui pra vocês. E
Vou deixar todos os links dos livros aqui embaixo pela Amazon. De novo, não altera na sua compra, não vai ter nenhuma alteração no valor. Mas você vai estar me ajudando, vai estar ajudando o canal que está em construção. Me sigam, curtam o vídeo. E se vocês querem conteúdos de livros, também me sigam no TikTok. Qualquer sugestão pode deixar aqui, qualquer dúvida, qualquer comentário que você tiver pode deixar aqui, que eu vou responder. E é isso. Beijo, beijo, tchau, tchau.